Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa. E na nossa aula de hoje falaremos sobre verbos modais. Todos prontos? Primeiro vamos começar entendendo o que são verbos modais, modal verbs. Os verbos modais funcionam como verbos auxiliares e sempre alteram o significado do verbo que eles acompanham. Então, mesmo tendo esse nome verbos, eles não serão o verbo principal dentro da nossa frase. Funcionam como auxiliares, modificando o significado do meu verbo principal. Eles vão estar sempre acompanhados de um verbo principal dentro da minha frase. E essas alterações, essa mudança de significado, ocorre conforme a função do verbo modal. Vamos conhecê-los, então? O primeiro, não necessariamente o primeiro, mas aqui na nossa sequência o primeiro, é o verbo modal can, que pode ser utilizado quando eu quero falar sobre habilidade, ability, quando eu quero oferecer algo, offer, quando eu quero falar sobre possibilidade, para fazer pedido e para pedir permissão num formato um pouco mais informal. Vamos aos exemplos? Eu tenho então para habilidade. I can speak 4 languages. Eu sei, eu posso falar 4 línguas. Nesse caso, estou expressando a habilidade de falar várias línguas. Então, can é expressando a habilidade no presente, algo que eu sei fazer agora, no presente. Para offer, quando eu preciso oferecer algo, por exemplo, can I help you? Posso ajudá-lo? Então, estou oferecendo ajuda. Para possibilidade, temos o exemplo, smoking can cause cancer. Fumar pode causar câncer. Então, can, indicando aí a possibilidade da doença aí, pode causar câncer. Para pedido, nós temos can you lend me the pen? Você pode me emprestar a caneta? Então, quando eu preciso solicitar algo, também posso utilizar o verbo modal can. E para pedir permissão também, se for um contexto informal, por exemplo, can I use your book, please? Posso usar seu livro, por favor? Quando eu acrescento aí o not ao meu cannot, eu estou indicando algo que não é permitido. Então, can, sozinho, usado nessas situações que eu mencionei há pouco. Quando eu acrescento o not, cannot, para algo que não é permitido. Por exemplo, you can't smoke here. Não pode, não é permitido fumar aqui. Tá? Então, um exemplo de can't. Também, o can, esse verbo modal, pode aparecer na forma afirmativa. Por exemplo, he can ski. Ele sabe esquiar. Can, na afirmativa. Também pode aparecer na negativa para expressar habilidade, tá? Não só para proibição. Também o can, na negativa, para indicar algo que eu não sei fazer. Por exemplo, I can't ski. Eu não sei esquiar. No caso aí do exemplo, he can't ski. Ele não sabe esquiar. E quando eu troco ele de posição, utilizo ele numa forma interrogativa, eu posso também perguntar sobre a habilidade. Eu quero saber se aquela pessoa sabe fazer tal coisa. No exemplo, can he ski? Ele sabe esquiar? Quando eu quero saber se ela sabe falar inglês. Can she speak English? Ela sabe falar inglês? E aí nós temos as chamadas respostas curtas. Yes, he can. Sim, ele sabe. E a resposta negativa, no, he can't. Não, ele não sabe. Outro verbo modal é o could, que é um pouco parecido com o can. Também vai expressar habilidade, mas habilidade no passado. Também pode indicar sugestão. Por exemplo, I could help you with English. Eu poderia ajudar você com inglês. Estou sugerindo. Eu poderia.
Também pode indicar possibilidade, por exemplo, possibilidade no passado. Por exemplo, a lot of crime could be prevented. Muitos crimes poderiam ter sido prevenidos. Também para request, que é pedido, só que pedido formal. Por exemplo, can you lend me this book? Você pode me emprestar este livro? Você poderia me emprestar este livro? É um pouco mais formal o could. Para permissão também formal. Can we go home now? Poderíamos ir para casa agora. E também utilizado em situações condicionais. Eu coloquei aí também alguns exemplos do could na afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Nesses casos, eu utilizei a mesma frase e todas estão falando de habilidade no passado. Na forma afirmativa, she could run very fast when she was young. Ela sabia correr rápido quando ela era jovem. Então, uma habilidade passada, algo que ela sabia fazer antes. A mesma frase construída na forma negativa para dizer algo que ela não sabia no passado. She couldn't run very fast when she was young. Ela não podia ou ela não sabia correr muito rápido quando ela era criança. Também posso transformar em uma pergunta. Could she run very fast when she was young? Ela tinha essa habilidade de correr muito rápido quando era jovem? E aí nós temos também as possibilidades de respostas curtas. Yes, she could. Sim, ela tinha essa habilidade. Ou não. No, she couldn't. Não, ela não podia. Não, ela não sabia. Outro verbo modal é o may, que pode ser usado para indicar possibilidade, possibility. Por exemplo, she may be at home. Ela pode estar em casa. Também para indicar permissão, no caso para perguntar, para pedir permissão, may I sit here? Posso sentar aqui? Permissão também para conceder permissão. Yes, you may go now. Sim, você pode ir agora. Para request, pedido, may I have the bill, please? Posso ter a conta, por favor? Também para wish, desejo. May you both be happy. Be very happy. Vocês dois podem ser muito felizes aí, expressando desejo, tá? Então, para pedir, para dar permissão formal, posso utilizar o may. Outro verbo modal bastante usado é o might, e ele pode indicar. Eu posso usá-lo para indicar sugestão, suggestion. Por exemplo, you might try this cake. Você deveria provar esse bolo. Estou sugerindo. You might try. Você deveria provar. Também o might para possibilidade. It might rain today. Pode ser que chova hoje. Então, tem também a possibilidade. E para condicionais, para condição. E aí eu tenho. If I had waited longer last night, I might have found out about it. Se eu tivesse esperado um pouco mais ontem à noite, eu poderia ter descoberto tudo sobre isso. Então, também quando eu tenho aí uma condicional, uma sentença que indica condição. Podemos usar também o might na forma interrogativa. Vejamos o exemplo aí. Na afirmativa, we might travel to Fortaleza in December. E aí tem a possibilidade, nós podemos viajar para Fortaleza em dezembro, indicando possibilidade. Posso utilizar na negativa também, we might not travel to Fortaleza in December. Nós provavelmente não viajaremos para Fortaleza em dezembro. E na interrogativa, might we travel to Fortaleza in December? Poderemos ou podemos, viajar para Fortaleza em dezembro? E aí a gente tem a possibilidade, nada certo. E aí eu posso responder de duas formas. Yes, we might.
sim, poderemos, ou no, we might not. Não, não poderemos. Um outro verbo modal é o would, que ele também pode ser usado para fazer pedido, para oferecer e para falar de hábitos no passado. Um pedido. Would you lend me a pen? Você pode me emprestar uma caneta? Please, por favor. Para oferecer. Would you like some more tea? Você gostaria de um pouco mais de chá? E para hábito no passado. When I was at school, I would get up before everyone else in our house. Quando eu estava na escola, eu levantava antes do que todo mundo na minha casa, na nossa casa. Então, hábito no passado também, would. Também posso usar o would na forma negativa, afirmativa e interrogativa. Na afirmativa, nós temos They would study with you if you wanted. Eles poderiam estudar com você, se você quisesse. Na negativa, they wouldn't study with you if you wanted. Eles não poderiam estudar com você, se você quisesse. E eu posso perguntar também com would. Would they study with you if you wanted? Eles podiam estudar com você, se você quisesse. E eu posso responder sim, yes, ou não, no, they wouldn't. Vamos então recapitular tudo aí. O que são os verbos modais em língua inglesa? São verbos auxiliares e eles são utilizados para complementar ou mudar o sentido do verbo principal das frases. Então, eles vêm sempre junto de um verbo principal dentro da frase. O can pode ser usado para indicar, para falar sobre habilidade no presente, para pedido informal. O could, habilidade no passado, pedido formal. Would, para possibilidade, pedido formal. May, para possibilidade alta e pedido formal também. E o might, também para possibilidade, só que uma possibilidade um pouco menor de que aconteça. Tá? Então, aí, recapitulando o que nós estudamos até agora sobre os modais. Vamos para o nosso exercitando? Acredito que dá agora para a gente responder. Bem tranquilo essa primeira, olha só, turma. A pergunta é, o que são modal verbs? O que são verbos modais? Lembrem aí, o que são verbos modais? Os verbos modais, modal verbs, em inglês, são verbos auxiliares, utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Tudo bem, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre verbos modais. Conversamos sobre alguns dos principais e a sua aplicação e uso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Para saber mais, acessem a plataforma Eduque. Tudo bem? Então, bye bye, tchau, tchau e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!